Bem-vindo a todos. Vamos lá para mais um vídeo aí dando continuidade ao nosso conteúdo do Smart Money. Então, deixando um vídeo para vocês, mostrando aqui meu cabelo cortadinha. E vamos trazer para a tela aqui. E vamos dar continuidade aí para o nosso conteúdo do Smart Money, pessoal, tá? Para a gente dar continuidade. Desculpa a demora aí por estar postando novos vídeos, tá? Tava finalizando o livro, tá? Para poder apresentar para vocês. Então, temos um livro oficial aí do canal, que tem todo o nosso conteúdo, tá? Conteúdo que a gente opera na sala, conteúdo que a gente opera nos cursos, tá? Que é o Smart Money Concept, tá? Feito por mim, o livro, tá? Quem quiser esse livro, eu vou deixar na descrição o link da Amazon. Então tem esse livro na Amazon, capa dura, capa comum, PDF. Quem não é Kindle, quem não quer ler por Kindle ou quem quer pegar de outra forma, eu tenho o preço de R$ 24,90, só mandar mensagem para mim, ler o QR Code no canto direito superior aí do WhatsApp, fala direto comigo e você consegue pegar o PDF aí por R$ 24,90. Tá? Só bem baratinho para todo mundo aprender, tá? Esse conteúdo bem tranquilo aí, para ler, livro de 140 páginas, tá? Com bastante exemplo, bastante figura, tá? Então, ó, tem bastante exemplo, tem bastante figura, tem exemplos do livro do Rubens Villamosa, você tem desenhos ali da Ana Puren, fala tudo que a gente fala no canal, tudo que a gente fala nas aulas, tudo que a gente fala nas lives, tá? Bem descrito aqui bonitinho para vocês. E no final lá ainda tem exemplos reais de trades que a gente fez, tá? Passo a passo aí para estar escrevendo para vocês. Então vamos voltar. Só deixar aqui que eu uso ele como base aqui para o que a gente vai falar. Tá? Não falo tudo que tem no livro, o livro é bastante coisa. Mas o que a gente vai falar aqui, tá? Caso hoje zonas de preço, eu vou deixar aqui na outra tela. É bem tranquilo aí, tá, pessoal? Então hoje não é um vídeo muito extenso. Então, dando os recados, no canto direito superior o WhatsApp para falar comigo, para comprar livro, para fazer mentoria, entrar na sala, entre em contato direto comigo. No canto esquerdo, para quem quiser apoiar o canal, não esqueça de compartilhar o vídeo. Deixa eu passar o microfone mais perto. Não esqueçam de compartilhar o vídeo e entrarem no grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. O grupo do WhatsApp e do Telegram tem na descrição, tá? Os grupos aí pra gente entrar, que é o grupo de aluno, tá? Então você pode entrar tanto no grupo do WhatsApp quanto no grupo do Telegram. Então vamos tá botando uma telinha preta aqui, tá? E vamos estar mostrando para vocês aqui, vamos desenhar na tela, depois a gente olha no gráfico. Tá? Então, quando a gente fala de zonas de preço, na questão de Smart Money, quando a gente fala assim, vamos avaliar as zonas de preço onde a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar avaliando o quê? Os pontos de desequilíbrio do mercado. Então, pensa que o mercado, ele tende a estar em equilíbrio. Então, compra, vende. O mercado, ele tende a ficar preso num equilíbrio. Tá? E o Smart Money, a gente opera o quê? Uma saída desse desequilíbrio, né? Então, a gente espera um desequilíbrio no mercado, onde o mercado ocorre um desequilíbrio, onde eu tenho mais demanda, tá? Mais demanda do que oferta, o mercado sobe, tá? Mais demanda agressiva do que oferta, o mercado sobe. Então eu sei que nesse ponto do mercado houve um desequilíbrio. Então eu espero que quando ele volte para esse ponto, eu tenha um novo desequilíbrio de mercado, né? Tem uma repetição desse desequilíbrio anterior. Então a gente tem que mapear essas regiões de desequilíbrio, tanto de oferta quanto de demanda, para a gente estar procurando nessas regiões e abrir as nossas operações, tá? Então é bem tranquilo essa questão de oferta e demanda, é um videozinho bem tranquilo hoje. Como que a gente faz isso? Quando tem um movimento do mercado, como a gente viu anteriormente, quando eu tenho um choque, um boss, então só para relembrar o vídeo passado, quando eu tenho um choque quando uma tendência de baixa, o topo anterior foi rompido. Então aqui eu tenho um choque, tá? Então vamos desenhar aqui bonitinho. Aqui, aqui eu tenho um choque, tá? E quando que eu tenho um boss? Eu vou ter um boss quando eu tenho uma nova volta aqui, vamos fazer bonitinho. Quando eu tenho uma nova tendência sendo formada. Então, esse novo rompimento de uma tendência para frente, de um movimento para frente, nesse caso eu tenho um boss. Opa. Tá. Nesse caso eu tenho um boss. Sempre que eu tiver um boss ou um choque,
eu vou procurar uma região onde houve o desequilíbrio. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu tenho um choque ou que eu tenho um boss, eu tive um desequilíbrio que gerou esse rompimento anterior. Eu tive um desequilíbrio que gerou esse rompimento aqui desse topo anterior e nesse caso desse topo anterior. Vale o mesmo para a tendência de baixa, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar. No início desse movimento, eu começo a olhar daqui para cima. Eu começo a olhar daqui para cima. Se eu tenho alguma região que tem o quê? A ineficiência de preço. Ela que vai mostrar para mim o ponto de desequilíbrio do mercado. Então, lembrando, o que é a ineficiência de preço? É o gap entre barras. Quando eu tenho 3 barras e, por exemplo, a mínima dessa barra não toca na máxima dessa barra. Isso gera, nesse meio tempo aqui, ó, tá? Nessa região gera uma ineficiência. Vou colocar de azul aqui, ó. Isso aqui é uma ineficiência, isso é um gap entre barras. Entre quais barras? Entre a barra 1 e a 3. Eu tenho barra 1, eu tenho a barra 2, eu tenho a barra 3. Então, a máxima da barra 1 não pode tocar a mínima da barra 3. Nesse caso, tem um gap. Ele pode ser de 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, 1000 pontos, não importa. Nesse caso, eu tenho um gap. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir no início desse movimento e vou procurar se eu tenho a formação de um gap. Tá? Então, quando eu tiver uma formação de um gap, eu vou demarcar esse gap, eu vou marcar esse gap, tá? E vou esperar o quê? Eu vou esperar que o preço volte nessa região para eu estar abrindo uma posição aqui, tá? Vou esperar ele vir nesse gap para abrir uma posição. Então, mesma coisa aqui, eu vou esperar ele voltar nessa região, eu vou esperar ele voltar nessa região para a gente estar atuando na compra aqui, tá? Essas regiões, quando tem um rompimento para cima, um rompimento de alta, a gente chama essa região como região de demanda, tá? Por que região de demanda? É uma região de desequilíbrio, ficou feio, né? Esse demanda aqui, vamos fazer bonito. Tem uma região de demanda, pessoal, essa região de mínima, tá? Que a gente fala, é uma região de demanda. Vamos colocar aqui, ó, demanda. E tem uma outra região aqui de demanda. Isso significa que em algum momento um player profissional quis comprar o mercado desequilibrando na agressividade, tendo uma demanda mais agressiva, desequilibrando o preço, fazendo com que ele rompesse topos anteriores, né? Gerando uma ineficiência de preço em algum momento aqui, e essa ineficiência de preço vai ser testada futuramente. Se esse player que fez esse movimento retomar o seu movimento de desequilíbrio, a tendência é a gente continuar uma tendência de alta. Então, a gente inicia uma tendência de alta ou continua uma tendência de alta. Isso na alta, tá, pessoal? Vamos olhar na baixa como fica? Então, mesma coisa na baixa. Se eu tenho uma tendência de alta prévia, então, vou fazer de amarelo de novo. Se eu tenho uma tendência de alta prévia, eu tenho um rompimento da mínima anterior, tá? Ou se eu tenho uma nova tendência de baixa, um rompimento da mínima anterior. Essa é uma nova tendência, essa tendência anterior, tendência antiga, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um choque e aqui eu vou ter um boss. A gente vai começando a juntar tudo que a gente está vendo até agora, passo a passo. Tem um choque e tem um boss. Mesma coisa. Então, como nesses casos, como que eu vou ver o gap? Então, se eu tenho candles de baixa, tá? Eu vou procurar se as mínimas desses candles, a mínima do candle 1 e o candle 3 se tocam, tá? Então, vamos lá. Eu tenho candle 1, candle 2, candle 3. Eu quero que a mínima do candle 1 não toque a máxima do candle 3. Eu tenho um gap aqui. Eu vou procurar essa ineficiência de preço aonde? No início desses movimentos anteriores, tá? Que geraram um rompimento. Então, eu vou começar a olhar daqui para lá, para baixo, e vou olhar daqui para baixo. E vou procurar onde que eu tenho essa ineficiência. Não importa onde ela seja, ela vai ser anotada, tá? Então, de preferência, a primeira de todo o movimento. Ah, a primeira desse movimento foi aqui, não tem problema. Ah, a primeira desse movimento foi aqui, não tem problema, é a primeira. O que vai acontecer?
Vou esperar com que o mercado ele volte para testar essa região, tá? Para eu estar atuando na venda. Eu vou continuar a tendência nova que se formou, esperando que ela faça os rompimentos e que ela continue cada vez mais longe. Nesse caso, mesma coisa, vou esperar que ela volte para testar essa região e que ele volte e inicie uma nova tendência de baixa, tá? E continue a tendência de baixa. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Hoje foi um dia bom nesse ponto, tá? Vamos dar uma olhadinha no gráfico. Deixa eu ampliar aqui. Tá? Então, ó, vamos lá. No início do dia, tá, pessoal? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu botar no minuto, que ficou bem bacana no minuto. Ó. Então, no início do dia, a gente vê o que? Eu tenho essa... Deixa eu tirar da tela preta. Eu tenho... Deixa eu pegar de amarelo, pegar de rosa aqui. Eu tenho essa tendência de baixa, aonde o mercado fecha aqui. A abertura do mercado, ele abre rompendo os topos anteriores. Então, é como se eu tivesse um rompimento aqui, como se eu tivesse uma barra aqui. Nessa barra, o que que eu tenho? Eu tenho, então, a formação de uma região aqui, tá? E o teste dessa região, ele abre, vem testar essa região, eu tenho uma compra para ter um novo desequilíbrio para fazer um movimento de alta. Então, aqui eu tenho uma compra numa região de demanda, tá? Isso foi pego ao vivo na sala hoje, foi falado na sala hoje ao vivo, tá? Eu tinha uma região de venda, pessoal, deixa eu anotar aqui, ó. Eu tinha uma região de venda que ela passava mais ou menos aqui, era uma região de 5 minutos. Eu vou colocar aqui, ó, só para a gente entender ela, vocês vão ver lá. Tá? Eu consigo refinar pelo minuto também, tá? Vou só estender ela. Tá? E eu consigo refinar ela pelo minuto, essa região. Eu consigo fazer um refinamento dessa região por um minuto para vocês entenderem. Então, eu tenho um movimento de quebra de baixa aqui, ó. Tá? Eu tenho um movimento de quebra aonde ele quebrou essa região aqui, esse fundo, ele fez um boss, ó, tá até anotado aqui, ele fez um boss, ele fez uma quebra e deixou vários gaps aqui nesse movimento de baixa. Então, esse topo, ele é muito importante. Quando ele vir testado, ele provavelmente pode engatar uma venda aqui nesse movimento. Foi até uma quebra dos 15 minutos. Se a gente olhar os 15 minutos, fica mais bonito, ó. Eu tenho a quebra aqui dos 15 minutos, ó, a barra ali, ó, o gap ali, ó. Voltando para um minuto. O que o mercado faz na abertura? Então, olha que eu tenho a região dos 15 e o refinamento pelo 1 minuto. A gente vai ver de refinamento depois. Então, o movimento, ele pegou uma região de demanda de desequilíbrio e foi testar uma região de oferta de desequilíbrio anterior. Eu tinha uma região de oferta do desequilíbrio anterior. Eu tenho uma venda, uma região de oferta, tá? O stop fica na máxima e esse movimento faz uma quebra aqui para baixo, tá? Repara que eu não tenho fundo relevante aqui, ó, para eu estar quebrando. Eu tenho uma micro tendência de alta sem nenhum fundo relevante. Então, o mercado ele veio até com uma certa dificuldade para romper e de repente ele faz um rompimento e rompe onde? Esse fundo aqui. Esse fundo não é um fundo da tendência de alta, inclusive dos 5 minutos. Se eu jogar os 5 minutos aqui, ó, fica bem claro onde eu tinha fundo, topo, fundo, topo. Então ele fechou abaixo dessa mínima. Então aqui ele fez um choque. Se ele fez um choque, eu tenho uma nova região aqui de desequilíbrio, que inclusive eu só consigo observar essa região mais claramente. Eu tenho pelo 5, né? Pelo 5 é toda essa região aqui, mas pelo 1 minuto, depois que a gente tiver o refinamento, vocês vão ver que eu tenho uma regiãozinha menor ali, que é essa regiãozinha aqui, ó, tá? Desse candlezinho amarelinho aqui, ó, tá? Que é essa região. O mercado volta, depois de fazer essa quebra, o mercado volta de forma cansada, de forma a fazer um sorte com divergência de FR. Eu tenho uma venda nessa região com stop fora, uma região de desequilíbrio de oferta, onde teve um desequilíbrio de oferta anterior que o mercado jogou para baixo, e eu espero que essa região tenha um novo desequilíbrio de oferta. Pô, legal, beleza, beleza. Tá? Aqui, pessoal, repara nisso aqui, ó, que interessante. Olha quantas operações hoje só trabalhando regiões, tá? Aqui eu tenho um movimento de alta, então eu tenho fundo, topo, fundo, rompimento. Aqui eu tenho boss.
O que esse boss deixa para mim? Esse boss deixa para mim uma região aqui, ó, nesse candle do fundo, uma região de desequilíbrio. E o que o mercado vem fazer? O mercado vem para testar esse desequilíbrio. Então, eu tenho uma compra numa região de demanda, de desequilíbrio de demanda, e o mercado joga lá na máxima do dia, certo? Essa região já foi testada, ela perde validade. Então, aqui ela já não tem mais validade, eu já não posso mais estar vendendo aqui, tá? Porque ela já foi testada, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Vamos testar de novo? Tô falando só o dia de hoje, hein, pessoal? Ó, vou tirar aqui só para limpar. Vou limpar aquela região lá de cima que a gente já usou, ela não serve para nada, tá? Só que se eu olhar também, pessoal, além desse movimento aqui, quando eu faço todo esse movimento aqui de queda, eu tenho uma região deixada aqui, ó. Eu tenho um gap deixado aqui nessa região na máxima do dia, tá? Então, vamos trabalhar a região de máxima do dia. Ela não foi testada ainda, né? Máxima do dia é sempre um ponto bom para vender, tá? Ó, eu vou fazer aqui e vou estender ela lá na frente, ó. Então, vamos pintar ela como sendo uma região de venda, que já foi confirmada porque rompeu o fundo, é venda. Porque ela já foi confirmada que ela rompeu o fundo. Tá? Vou jogar lá na frente lá. Aplicar, ó lá. E quando o mercado vem testar novamente esse ponto, onde eu tive um desequilíbrio aqui atrás, ó, o desequilíbrio foi lá atrás, ó. Eu tenho o quê? Uma subida com uma divergência de FR já no finalzinho com uma divergência de nível 3. Esses dois topinhos aqui já indicando uma divergência de nível 3. Venda para levar onde? Para levar numa nova região de desequilíbrio. Onde que eu tenho uma nova região de desequilíbrio? Ele não rompeu aqui, pessoal. Aonde que eu tenho gap nesse movimento? Eu tenho um gap aqui, ó. Tá? Então, ele foi indo aqui para eu trazer nessa região aqui. Então, eu tive compra, tive venda, tive compra, tive venda, tive compra, tive venda. O dia todo. Poderia comprar aqui? Poderia, mas o trade não andou. Tá? Mas poderia comprar sim. No caso aqui, teria saído no 0 a 0. Barra de rejeição de stop. Stop de quem? Dos comprados que fizeram esse movimento. Então, vê que só mapeando as regiões, só aprendendo a mapear as regiões de forma decente, de forma correta, tá? Observando bem as quebras, observando bem o boss, o choque, e onde que eu tenho esse desequilíbrio do mercado, vocês já vão conseguir ótimas operações, tá, pessoal? Tem formas corretas de entrar na compra e na venda que a gente vai falando em vídeos mais para frente. Quem não quer esperar os vídeos mais para frente, tem a opção de estar comprando o livro, lá a gente tem a explicação de como faz as entradas. Tá, pessoal? Então, mais um videozinho curto para vocês aí, falando mais um pouquinho de Smart Money. Espero que vocês tenham gostado. Voltando a gravar os vídeos agora, tá, pessoal? Então, eu tava muito cansado por causa da mentoria. São 80 horas de aula por mês, tá? Então, eu entrego todo o conteúdo, não tem frescura, não tem tempo ruim, falo tudo mesmo. Parte boa e parte ruim. Falo quando tomo stop, falo quando dá gain, ajudo os alunos. Então, isso tá me consumindo bastante, tá? Fisicamente. Por isso que eu tô gravando menos vídeo, mas agora vou voltar a gravar vídeo para vocês aí com bastante frequência. Amanhã já começo a gravar de novo outros vídeos aí. Tá bom, pessoal? Agradeço aí a todos a presença, agradeço a todos a confiança aí no conteúdo. Espero ter ajudado bastante. Um abraço a todos e até a próxima. E não esqueça de deixar o like. Valeu!